Foi? Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo. Parte 2 do estudo Sinais do Fim dos Tempos, com o pastor João Antônio. E desde já nós queremos agradecer os irmãos que na primeira parte abraçaram a causa, divulgaram bastante, foram muitos comentários positivos, vários feedbacks que nós recebemos e tudo muito bem-vindo, né? Porque às vezes a crítica nos faz crescer também e algumas dicas que as pessoas nos passaram para que nós cada dia mais estivéssemos aprimorando o nosso trabalho aqui. Mais uma vez agradecer a todos, sejam bem-vindos e antes de começar o nosso estudo, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Ó Deus querido, hoje, através da plataforma digital, através do Facebook, ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar essa ferramenta, Senhor Deus, e ter nos dado também, Senhor Deus, entendimento e sabedoria de como usá-la, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, esteja conosco nessa noite e visite, Senhor Deus, aqueles que estão em casa, nos acompanhando, Senhor. Que a nossa voz, ó Pai querido, venha a ser ouvida por muitas pessoas, ó Pai querido, e muitos, ó Deus querido, venham entender, Senhor Deus, o real motivo de estarmos aqui, Pai. Em nome de Jesus, capacite a cada dia mais a vida do pastor João, que estará ministrando esse estudo nessa noite. Ó Deus querido, e ser conosco, Pai, no decorrer dessa noite, nos dando tua paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar, nós colocamos o link do nosso canal no YouTube aí na descrição dessa live. Se você puder, clique nesse link, já vai cair direto lá na nossa página oficial do YouTube. Se inscreva no nosso canal em nome de Jesus, se você puder, aciona o sininho, porque todo o conteúdo que nossa igreja promove, todos os vídeos que nós fazemos, nós colocamos lá a fim de divulgar e de propagar o nome do Senhor. E a sua inscrição é muito bem-vinda e é muito importante para nós, para que nós venhamos atingir um número considerável de inscritos para poder realizar também através do YouTube as nossas lives. Amém? Em nome de Jesus nós contamos com o seu apoio e com a sua ajuda em nome de Jesus. Pastor João. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos dá por estarmos vivos, pois muitos deste dia baixaram a sepultura sem Deus, sem paz e sem salvação, e nós estamos aqui para dar continuidade à história. A nossa vida é uma história que Deus tem o final para ela. Quero agradecer ao nosso prezado irmão Diácono Elias por estar tomando essa iniciativa de trazer para os irmãos estudos voltados para o final dos tempos. Quero louvar a Deus pela vida dele, da Jussara e dos demais irmãos que estão envolvidos, a Jéssica, a Miriam, o Gabriel, que está aqui conosco, e louvar a Deus pela sua vida, que vai participar conosco nesta noite, podendo tirar as suas dúvidas. Eu espero que eu possa ser útil, me coloco à disposição do Espírito Santo de Deus e depois de vocês, para que nós possamos aprender uns com os outros. Nós não estamos aqui para ensinar, estamos aqui para aprender uns com os outros. Lembrando que a regra de fé, ela é única, que é baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, conforme eu falei no estudo anterior, interpretações particulares podem até ser proferidas, porém, você não tem a obrigatoriedade de absorver, de guardar, de praticar. Mas tudo aquilo que eu falar, baseado nas Sagradas Escrituras, obrigatoriamente você precisa aceitar, acatar, entender e atender ao chamado de Deus para a tua vida. Pode falar, Elias. É com o senhor, pastor. É comigo? Então, vamos lá. Meus irmãos,
nós vamos ler um trecho de um texto bíblico que está em Mateus, que inclusive foi proferido no estudo anterior. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29, nos diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Atente para uma palavra nesse versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, ou seja, os quatro pontos cardeais do planeta Terra. Deus tem os seus escolhidos, e os anjos ajuntarão essa grande nação, podemos assim dizer, porque a palavra nação não aplica-se apenas a uma demarcação étnica. Então essa nação que Deus elegeu para reinar com Cristo durante o milênio será juntado nesse dia em que Cristo raiar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. No ponto de vista bíblico do capítulo 24 de Mateus, para os próximos dias, quando eu falo próximos dias, eu não quero dizer para os irmãos que vai ser daqui a um mês, 2, 3, um ano ou 2, porque no plano espiritual não se demarca tempo. Deus ele trabalha da seguinte forma: no capítulo 7, versículo 25 de Daniel, a palavra vai dizer que Deus determina tempo de tempos e metade de tempo. Então não tem como precisar se isso vai acontecer, se vai suceder daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até porque todas as pessoas que precisaram data se decepcionaram, e decepcionaram aqueles que acreditaram nelas. Mas nós sabemos, pelos sinais que estão acontecendo ultimamente, que a vinda gloriosa de Jesus Cristo está muito mais próximo de nós do que o ar que nós estamos respirando neste momento. Guarde esta palavra, e você deve estar preparado para fazer parte dos escolhidos. Lembra daquele versículo que as pessoas sempre falam: são muitos os chamados e poucos os escolhidos? Pois bem, esse versículo aplicar-se-á às pessoas que vão ser arrebatadas por Cristo para reinar com Ele durante 1000 anos e governar sobre todas as nações. Preste atenção, existe uma classe de pessoas que são chamados para ser salvos, e existe uma outra classe que foram chamados por Deus, selecionados por Deus para compor esta escolha, esta eleição, de que serão governantes, serão as pessoas que estarão ao lado de Jesus para governar e reinar durante o milênio. Para que você entenda melhor a situação, como vai suceder isso? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu e com voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e nos ajuntaremos com os mortos que subiram antes de nós a encontrar-se com Cristo nos ares, para que sejamos levados para as mansões celestiais, para que iniciemos o reinado milenar de Jesus Cristo sobre todo o globo terrestre. Então preste bem a atenção, prepare-se, porque você pode fazer parte do arrebatamento juntamente com todos aqueles que já dormiram em Cristo.
uma grande multidão de pessoas que já partiram para a eternidade, estão aguardando este momento. Você vai se unir a eles se você fizer parte deste grupo de escolhidos para reinar com Cristo durante o milênio. Acontecendo o arrebatamento, depois de todas estas coisas que nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, depois de todos os sinais cumpridos, acontecendo o arrebatamento, nós vamos estar sendo levados por Ele para reinar dois mais altos céus, não se sabe se do primeiro, do segundo, do terceiro, até porque a Bíblia não registra a quantidade de céus que existem. A Bíblia fala dos céus e do céu dos céus, que são muitos, e a tradição judaica fala em 7, mas a Bíblia ela não define a quantidade de céus, nem para qual céu nós iremos, onde nós estaremos governando e reinando com Cristo durante todos os 1000 anos que serão estabelecidos sobre a face da terra. Lembrando também, meus amados irmãos e minhas irmãs, que enquanto nós estivermos governando nos céus, os escolhidos, muitos crentes ficaram aqui na terra. Muitos crentes que adoravam a Deus, profetizavam, falavam em novas línguas, em outras línguas, faziam a obra de Deus, porém não atingiram um grau de santificação, o patamar que Deus queria que eles estivessem, para que fizesse parte, ou seja, para que fosse contado com outro grupo de pessoas chamado de escolhidos. A terra, enquanto nós estivermos lá, a terra ela vai continuar de forma normalíssima como nós vemos hoje. Durante 1000 anos, a Bíblia diz no capítulo 20 de Apocalipse que Satanás, o dragão, ele será preso, acorrentado, amarrado. Preste bem atenção. Por 1000 anos. Por quê? Porque no decorrer de 1000 anos não haverá a atuação do mal. Ou seja, o diabo não poderá mais ser usado como instrumento do mal para fazer com que as pessoas se matem, se morram, se suicidem. Não existirá mais isso, porque a ação do mal será detida. Capítulo 20 de Apocalipse, você pode conferir em casa a partir do versículo 1, e você percebe que o mal foi detido. Para quê? Para que o bem seja estabelecido por 1000 anos na face da terra. E aí é onde Isaías fala, no seu capítulo 11, que o lobo morará com o cordeiro. Olha só, as crianças vão brincar com leões, com ursos. Alguém vai poder colocar a mão num buraco onde tem uma cobra escondida, a cobra não vai morder. Por quê? Porque a ação do mal, nesta época, ela não será permitida por Deus. Ela será detida. Entende? Para que o reinado milenar de paz seja estabelecido e seja cumprido. Quando se diz reinado milenar de paz, não pode haver guerra, não poderá haver maldades, não poderá existir estas coisas. Por isso que Deus prende no capítulo 20 o inimigo das nossas almas, porque ele é um instrumento usado para promover todo tipo e toda sorte de males. Entenderam? Diz-nos a Bíblia também em Isaías que durante o milênio as pessoas chegarão a viver até 1000 anos. Por isso que se diz milênio. Um jovem, um mancebo, assim como o nosso prezado irmão Gabriel, que está aqui conosco, a Bíblia chama ele de mancebo, né? Um jovem tenro, terá 100 anos nessa época. Olha só isso. Um jovem como Gabriel, qual a tua idade hoje, Gabriel? 19 anos. No milênio, um jovem com essa característica que ele tem, será de 100 anos. Entende? Por quê? As pessoas vão viver mais e vão viver melhor. A origem do ser humano, lá no início, quando Deus estabeleceu o homem na face da terra e permitia que ele vivesse 965 anos, 969 anos, voltará. Entende? Aquele início vai ser trazido novamente para nós. Um jovem será de 100 anos. As pessoas que desejarão morrer no milênio não poderão. Por quê? Só haverá permissão de Deus para que haja morte de ordem natural.
Ou seja, se o cara está com 500 anos, 600, 700, e ele está bem velhinho, 900 anos, ele vai morrer de ordem natural. E aquela pessoa, que nós falamos dela aqui no estudo anterior, que vai desobedecer às ordens de Deus, que será trazida de Israel pelo chefe da nação, ou seja, todas as nações, o chefe dessas nações, irão a Israel uma vez participar daquela festa que eles chamam de... Certo? Então, uma vez por ano, eles ouvirão as instruções de Deus e trarão para as suas nações. E todos os patriotas, todas as pessoas habitantes daquelas nações, deverão obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente obedecer à risca às ordens de Deus que serão dadas por Israel para os chefes de todas as nações. Lembram quando nós falamos do Evangelho do Reino? É aí onde o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, será pregado. As pessoas terão que aceitar. E aquelas que não aceitarem, desobedecendo às ordens de Deus, diz a Bíblia no capítulo 14 de Zacarias, que os olhos desta pessoa vão apodrecer na sua órbita e a língua apodrecerá na boca. E a pessoa vai passar anos e anos e anos sobre uma cama, um leito de dor, de enfermidade, sofrendo, até que chegue o momento em que Deus determine que ela morra. Que sofrimento, Elias? Fala alguma coisa aí. O que você acha disso? Você quer ficar para ver isso? Ou quer participar do grupo dos escolhidos? Quero ficar no grupo dos escolhidos. Claro. Gabriel, se Jesus voltar hoje, você fica alegre? Amém. Ei, Gabriel, você vai ficar alegre, tá ruim, viu? Porque ninguém fica alegre. Você tem que subir alegre. Quem fica, não fica alegre. Tá? E aí, irmãos, voltando a este assunto do milênio, que é bom que nós entremos nesse campo aí para que vocês depois estejam tirando alguma dúvida, se é que vai haver, né? Espero que não, mas se houver, nós tentaremos esclarecer à luz da palavra. A Bíblia diz que vão se findar os 1000 anos. Os 1000 anos vão se findar. Aí vai acontecer, prestem atenção, já aconteceu no dia do arrebatamento a primeira ressurreição, somente para pessoas que haviam morrido, ou segundo a Bíblia, dormido em Cristo, porque a palavra dormir na Bíblia está intrinsecamente ligada à morte. Então esta pessoa ressuscitará no dia do arrebatamento, se ela for escolhida por Deus para reinar com Cristo durante o milênio. Quando se completar o milênio, os 1000 anos, diz a Bíblia também no capítulo 20 de Apocalipse, que haverá a segunda ressurreição. Olha que lindo! A segunda ressurreição servirá para saírem do seio da terra todas aquelas pessoas, desde Adão até o dia de juízo, ou o dia da segunda ressurreição, que não foram ressurgidas para subir no arrebatamento para reinar com Cristo durante o milênio. E também todos aqueles que morrerão durante os 1000 anos de paz. Aí você me pergunta, pastor, como ficará a situação dos crentes? Olha, irmãos, ontem nós tivemos oração aqui na nossa igreja, não tenho vergonha de falar, até porque Deus está provando a fé dos pastores nesta pandemia, né? Nós tivemos um culto aqui ontem com o quê? 5 pessoas, Elias? Não tinha mais. 6 pessoas. 6 pessoas. No milênio, os crentes que ficaram, se tiver culto 3 vezes no dia na igreja, eles vão querer participar. As igrejas, elas superlotarão. Elas ficarão abarrotadas de pessoas. Por quê? Porque eles viram o que aconteceu e vão tentar preparar-se para que quando eles morrerem e ressurgirem na segunda ressurreição, aí sim, eles serão julgados que eles promoveram durante o milênio. Entende? Aí é onde Deus vai julgá-los segundo as suas obras, para ver se eles têm condições de herdar o reino dos céus, juntamente com aquela grande multidão que reinou com o milênio. Ou seja,
condições espirituais para herdar as mansões celestiais, herdar a vida eterna ao lado de Deus. Então, quando isto acontecer, a segunda ressurreição, vai ser estabelecido o dia de juízo final. A palavra juízo é uma abreviatura de julgamento. Então, o dia do julgamento final trará à tona todas as obras de todos os homens, até aquelas que estarão escondidas no mais íntimo, no mais profundo dos seus corações. Preste bastante atenção. Deste dia de juízo, de acordo com Deus, vai fazer com que a terra que está debaixo dos pés das pessoas, ela vai sumir. A terra sumirá e as pessoas levitarão, ficarão suspensas no ar. Por quê? Porque muitos vão na presença do Todo-Poderoso, do julgamento daquele dia. E Deus não vai permitir que as pessoas corram, se escondam. Os homens caiam sobre nós, vão procurar os montes, não vão ver mais os montes. Entende? Vão buscar a morte e não vai encontrar. Então, prestem bastante a atenção. No dia de juízo final, após a segunda ressurreição, haverá a separação, conforme diz o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse que vai separar os bodes das ovelhas. Entendeu? As ovelhas vão para a sua direita e os bodes vão para a sua esquerda. Aí você me pergunta, pastor, o que vai acontecer depois disso, do julgamento? A Bíblia nos diz no capítulo 21 de Apocalipse, você pode ler todo, que Deus vai pegar. Eu prefiro conferir. Está no 21, Elias? Deixa eu ver aqui, acho que é o 11. A partir do 11, o Elias vai ler para nós, 11 até o 15. Veja o que acontecerá a partir do momento em que houver, ou seja, a partir do momento em que se encerrar o julgamento final. Pode ler, Elias. Capítulo 20, a partir do 11, certo? Isso, perdão, 20 a partir do 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha aí, a terra, eu falei que a terra ia sumir, né? Esqueci do céu. O céu também vai ser totalmente, ele vai desaparecer. A Bíblia nos fala em Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, primeiro e segundo, a gente vai conferir. Tem um momento que a cabeça da gente dá um nó. Nós vamos conferir que os céus serão queimados. Eles serão enrolados e queimados, destruídos totalmente no dia do juízo final. Não apenas a terra nesse momento ela vai sumir da presença das pessoas. As pessoas não vão encontrar lugar para pisar, não vão encontrar chão, vão ficar levitando, suspensas, tá? Para receberem a punição de Deus. Mas ele vai continuar lendo. E não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então presta atenção, olha só, no versículo 14. A morte, gente, o inferno é um estado, uma localização criada por Deus para o tormento das pessoas que morrem sem Cristo. Então este estado, esta demarcação espiritual, que segundo a Bíblia encontra-se nas profundezas do abismo, será lançado no lago de fogo. Olha que coisa tremenda. E o inferno
serão lançados no lago de fogo. Entendem? Quando isso acontecer, os justos, eles estarão já herdando as mansões celestiais. Aqueles que foram arrebatados com Cristo descerão com ele, julgarão as nações, julgarão os crentes que ficarem durante o milênio segundo as suas obras. Aqueles que hão de ser salvos vão para a direita de Jesus, os que não vão ser vão para a esquerda, e aí começa o processo de destruição total do planeta Terra. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 21 de Apocalipse, que Deus vai nos dar um novo céu, aliás, novos céus e novos... Olha só que lindo, olha só. Tem Bíblia que fala novo céu e tem Bíblia que fala novos céus. E nova terra, para que nós possamos descansar sempre e eternamente. Olha que lindo, que maravilha, que coisa gloriosa. Mas vamos ver na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o Elias vai ler para nós, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 10 e versículo 12. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Amém. Eu vou ler aqui em Isaías, capítulo 65, versículo 17, diz assim, ó: porque eis que eu crio novos céus, plural, e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aí você me pergunta assim, pastor, nós vamos nos conhecer nos céus? Vou contar uma história. Tem mais ou menos uns 20, 25 anos, nós não tínhamos ainda essa mídia tão forte como é hoje, a mídia social nem se ouvia falar nessas coisas, né? Estava surgindo ainda no Brasil o celular, no início dos anos 90, né? E eu ouvia falar de uma autoridade lá em Pernambuco, no meu estado natal, uma autoridade que eu tinha assim, muita vontade de conhecer. Eu só ouvia falar do cara, ele não aparecia, então de conhecer porque eu ouvia falar dele, que ele como político, como autoridade de segurança pública, promovia. E um dia teve uma reunião de pastores e eu ofereci um almoço e eu estava ali também e comecei a conversar com uma pessoa que estava do meu lado e conversamos e trocamos ideia e tal. No final o pastor me chamou e falou: pastor João, o senhor sabe quem é aquela pessoa que o senhor estava conversando? Eu falei: não, isso era fulano de tal, rapaz. Na época era secretário de segurança. Eu fulano de tal. Eu falei: gente, eu tenho vontade de conhecer o cara. Conversei com o cara, eu saí do lado do cara e não sabia quem era o cara. Então, nos céus acontecerá da seguinte forma: Jesus disse que nós vamos cear com Abraão, uma mesa muito grande, ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a Bíblia não diz que eu reconhecerei quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó. Diz que eu estarei do lado dele, assim como eu estive do lado dessa autoridade, sem conhecer que era essa pessoa, e depois eu fiquei sabendo que era muito conhecido. Então, a resposta é, biblicamente, aqui, acabamos de ler, não haverá lembrança das coisas, nem mais se recordarão. Então, se a resposta é para ser dada à luz da Bíblia, está aí a resposta que você quer. Não haverá lembrança das coisas passadas. Então, depois que acabar o milênio, vem a segunda ressurreição, o julgamento dos mortos, o juízo final, o processo de
destruição total da terra e serão destruídos, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra, conforme acabei de ler aqui agora em Isaías 65, 17. E aí nós vamos partir para a morada eterna dos justos, onde eternamente, a morada eterna, eternamente nós estaremos ao lado de Deus, de Jesus, louvando a Deus, glorificando, exaltando, ao lado dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e de todos os irmãos que, mesmo sem eu ter lembrança deles, e eternamente ao lado do nosso Deus. Gente, vai ser tanto gozo, tanta alegria, tanta paz que nós vamos sentir, que não vai ter espaço para a gente lembrar de nada daquilo que nós passamos aqui. Imagine você estar lá e se lembrar do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, do seu marido, da sua mulher, que ficou. Porque o próprio Jesus disse, o próprio Jesus advertiu, um será levado e outro deixado. Fica. Imagine que quando chegar lá, você começa a lembrar da pessoa querida que você deixou aqui. Não é céu, um céu desse eu não quero para mim. Deus abençoe. Vamos entrar agora, se houver, na bateria de perguntas e respostas dos nossos prezados e irmãos em Cristo Jesus. Amém. Vou ler a primeira pergunta aqui, é da Suelen. Eita. Suelen Pereira. Deixa eu ver se é a Suelen do Arruda, né? Do Edson Arruda. É? O que seria seio de Abraão? Relatado em Lucas 16. Um lugar de descanso para aqueles que já morreram, aguardando assim o juízo final? Sueli, quando Jesus estava pendurado na cruz, a palavra de Deus nos diz que um dos pediu que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, paraíso, seio de Abraão e terceiro céu, conforme está explicitado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso seguinte, são a mesma coisa. Lugar de descanso, preste atenção agora na resposta. Lugar de descanso, miram em Cristo e dormem. Por exemplo, se algum de nós aqui partirmos hoje para a eternidade, a sua alma não será lançada no Sheol, no inferno, no lugar de tormento, conforme Lucas 16. Então, que tem essas três nomenclaturas: paraíso, seio de Abraão, e Paulo vai definir e chamar também de paraíso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, de terceiro céu. Tá bom? Mas preste atenção, preste atenção. As pessoas que vão para esse lugar são aquelas que morrem em Cristo. Não são com Cristo. Tá bom? Porque uma boa parte da humanidade está com Cristo. Acredita nele, carrega ele no peito pendurado um crucifixo bem grande. Isso é estar com Cristo. Mas estar em Cristo significa o seguinte: ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, aí sim é a pessoa estar em Cristo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: agora, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, esse lugar de descanso não é para aquelas pessoas, não é para ficar ali descansando até o dia do julgamento, não. Preste atenção. Os que dormiram em Cristo vão ressuscitar, já foi falado isso aqui, conforme diz Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Ressuscitam e vão subir com Cristo para julgar durante o milênio. Então lá desocupou, tá? Agora vamos reocupar durante o milênio. Vai ser reocupado. Mas aí nós não sabemos se continuará com essa nomenclatura ou se Deus criará um novo local, um novo estado, uma nova demarcação para receber essas pessoas,
para que elas fiquem aguardando até o dia de juízo final, tá bom? Mas vale lembrar que terceiro céu, paraíso, ser de Abraão, redunda-se, traduz-se em lugar de descanso para os escolhidos. Muito bem. Rafael está perguntando o seguinte: quem são os 24 anciãos em Apocalipse capítulo 4, verso 4? Muito bem, Rafael. Você é um menino bom, inteligente. Estava esperando a outra. Preste atenção, gente. Semana passada, no estudo anterior, nós falamos aqui sobre duas igrejas. Igreja gentílica e igreja judaica. Agora o Rafael está falando de 24 anciãos. Ancião, à luz da Bíblia, aponta para pessoas que estão carregadas de autoridade. Homens que Deus separará para estar ao lado de Cristo, ao lado dele, julgando as nações quando ele vier fazer justiça e juízo contra todos os homens ímpios. Ancião aponta para superintendência, guardião, pastor, bispo, supervisor, pessoas revestidas de autoridade que serão selecionadas por Deus para representar as duas igrejas, a igreja gentílica e a igreja judaica. Um representará 12 tribos e outro representará o restante das nações. Tipo aqueles 144 mil que serão escolhidos também reinar com Cristo durante o milênio, que serão tirados dos remanescentes de Israel. Muito bem. Tem mais? Tem, né? Agora outro. Isso. O que Jesus quis dizer com passará? Foi falado no estudo anterior que 70 anos depois da ascensão de Cristo, houve a invasão do exército de Roma contra Jerusalém e exterminou todos os judeus que estavam dentro da cidade. Jesus estava se referindo exatamente à grande destruição que haveria de acontecer, o grande sítio, onde teve a condução do imperador Vespasiano e a execução foi dada através do seu filho general Tito. Tá bom? Quem vai ocupar o reino milenar? Ocupar. Gente, já foi esclarecido isso aqui. Os escolhidos que vão ser arrebatados, eles vão reinar com Cristo durante o milênio. Tá bom? Isso você pode ver no capítulo 20 de Apocalipse e também no capítulo 25 do Evangelho de Mateus e mais trechos de textos da Bíblia. Mais um aqui, pastor. As perguntas hoje estão fortes, hein, irmãos? Vocês são bons, hein? Parabéns. O computador resolveu travar aqui para poder ajudar a gente. Mas é benção. Vai destravar. Ajuda a gente. Joga aquela do jogo agora para mandar. Olha. A Marlene perguntou: o que pode ser explicado sobre Gog e Magog? No Antigo Testamento, Gog era o nome de um príncipe, de um rei, e Magog o nome de uma terra. A Bíblia hoje, no Novo Testamento, faz alusão a esta terra do Antigo Testamento, de um lugar, de uma demarcação territorial, onde vai ser realizado a grande batalha do Armagedon. Então fica aí para você pesquisar e ler um pouco mais sobre isso. Vai no Antigo Testamento, vê a terra de Magog e traz para o Novo Testamento, e você pode perceber que vai fazer uma alusão à guerra do Armagedon. Tá bom? Gog e Magog.
terras, príncipes e reis serão ajuntados para a grande batalha que vai acontecer depois, no final do milênio, tá bom? No final do milênio. Mais algum, Elis? Tem mais um. Deixa eu achar, pastor. Precisa deitar? Sim. Irmãos, o computador está travando um pouquinho aqui, mas podem ficar à vontade, mandem suas perguntas que, à medida do possível, nós estaremos repassando a pergunta do pastor. Vamos lá, abençoar. Aproveitar para mandar um abraço para o diácono Luiz Mauro, nossa prezada irmã diaconisa Sara e a sua filhinha Luísa. Deus continue abençoando este casal maravilhoso. E a irmã Romilda também que está com eles. Deus abençoe a todos vocês aí. Tá? Aproveitar também, irmãos, que muita gente já entrou. Se inscrevam em nosso canal no YouTube, em nome de Jesus. Se você puder, é só clicar no link que está na descrição. Vai lá, se inscreve e ajuda a gente a alcançar um número considerável de inscritos no canal. Vamos lá, mais uma pergunta. Satanás, besta e falso profeta serão como uma trindade espiritual do mal ou três figuras diferentes em suas atuações? As duas coisas, porque... Deixa aí um pouquinho. A trindade está ligada à triunidade, três pessoas, três coisas. E ali está ligada a três figuras, três pessoas, que são a besta, que nós falamos no estudo anterior, que é o poder detido pelo Vaticano, pelo Império Romano, a Satanás, como sendo a figura mais forte e maior, como sendo o dominador deste mundo, como Jesus disse, que o mundo inteiro jaz no maligno, e o falso profeta é o sistema religioso implantado hoje no mundo que facilita as pessoas a se perderem. Sabe aquela coisa de, não, Deus só vê o teu coração, Deus não está preocupado com isso, dá o teu dízimo e fica à vontade, Deus não vai olhar para isso. Entende? Então o falso profeta aqui está ligado ao falso ensinamento, o sistema religioso implantado no mundo pelas denominações, por muitas denominações e pelas religiões. A Bíblia vai denominar de falso profeta ou falsa profecia. Manuel Barbosa, ele não está fazendo pergunta nenhuma. Ele só pediu para me fazer o favor de repassar para o senhor um abraço. Ele é o filho da irmã Cidinha. Ah, lembro bem. Eu lembro dele com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Quando eu fui pastor da família dele lá no estado de Pernambuco, na cidade de Águas Belas. Ele tinha 6 anos. Hoje já deve ser pai de família já, né? Deus abençoe. Manuel, que Deus abençoe você e toda a sua família do seu pastor, tá bom? Haverá uma religião universal após o arrebatamento? É aquilo que foi falado no estudo anterior e também já foi repetido. Se é que eu posso chamar de religião universal, é o Evangelho do Reino, que está em 24 de Mateus, versículo 14. É o Evangelho que o Apocalipse vai chamar de Evangelho eterno. Aquele Evangelho que tem um sistema ditatorial. As pessoas hoje têm a oportunidade de servir a Deus, de congregar numa igreja e não querem. Agora mesmo, nesse momento, estamos no templo e do lado do templo aqui tem um bar que está lotado de pessoas se embriagando, praticamente na porta da igreja.
Hoje as pessoas não querem aceitar Jesus, não querem o Evangelho. No milênio, ou eles aceitam, ou vão morrer no tempo que Deus quer que eles morram, apodrecendo sobre uma cama, sobre um leito de enfermidade. Eles vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Se é que eu posso te chamar de religião universal, será exatamente o Evangelho do Reino, que será pregado por Israel aos chefes das nações, que trarão para todos os moradores da terra, para que eles aceitem, cumpram, observem e obedeçam os mandamentos de Deus durante o tempo em que eles viverem, durante todo o milênio. Irmãos, para o próximo estudo, né, nós tivemos a ideia de estar fazendo um sorteio com aquelas pessoas que participaram, mandando perguntas, curtiram, compartilharam. Então, no próximo estudo, as pessoas que participarem, nós estaremos, após a live, estaremos selecionando esses nomes e faremos um sorteio. A princípio, temos uma caneca dessa aqui da nossa igreja, com o logo da nossa igreja, disponível, e também vamos colocar à disposição do sorteio também uma Bíblia, para estar presenteando aquele irmão e irmã que estará participando da live conosco. Vamos mandar? Tem outra. Outra? Pode jogar essa aí, depois você jogar outra. Sim. O que são as 70 semanas de Daniel? Pergunta da Jussara. Eita, Jussara. Tenha misericórdia de mim, Jussara. Gente, 70 semanas, ou 70 dias, ou 70 anos. Essas 70 semanas de Daniel, ela está ligada a dois aspectos. Os 70 anos do cativeiro babilônico e os 70 anos depois de Cristo, quando houve a grande destruição de Jerusalém, conforme já foi falado nesta noite, pelo Império Romano. Então nós temos aqui dois tempos, duas histórias, duas coisas totalmente diferenciadas, são coisas distintas. Lembrando que o livro de Daniel, parte de Ezequiel, todo o Apocalipse, alguns capítulos do Evangelho, eles falam conosco numa linguagem antropomórfica. É uma figura de linguagem. Tá? Por exemplo, 70 semanas está ligado a 70 anos. Mas a Bíblia vai chamar 70 dias também de 70 anos. Tá? Então essas 70 semanas, elas marcaram a história do povo de Israel na dor, no sofrimento, na angústia, na tristeza e no abandono que Deus deu durante um período de silêncio em que ele esteve com a humanidade por 400 anos. Houve um período também desses 400 anos em que Deus silenciou, que houve a chamada Guerra dos Macabeus, grande perseguição que houve na face da terra contra o povo de Israel e o povo judeu. Tá? No estudo bíblico nosso aqui, nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse assunto. Se você tem interesse, participe nas terças-feiras para que nós estejamos detalhando, esmiuçando um pouco mais sobre isso aí, porque é muito puxado esse assunto. Ele me leva para a Bíblia quase toda. Tá? Então nós não vamos explicar agora por conta disso. Muito bem. Pois não? Qual é o papel de Israel como nação no fim dos tempos? Então já foi falado isso aqui. Israel será o interlocutor. A Bíblia diz que de Sião virá a lei. Se você ler o livro de Zacarias, você vai Isaías, Zacarias, Ezequiel, um pouquinho de Jeremias, você vai descobrir que Israel, durante o milênio, será interlocutor. A palavra de Deus, o Evangelho do Reino, será entregue a Israel. Israel repassará para as nações, para os chefes das nações, que levarão para as suas nações para que eles observem e obedeçam a palavra de Deus durante o milênio. Então esse é o papel de Israel durante o milênio. Tá? Quando a gente falar em Israel, gente, a Bíblia diz que o remanescente de Israel é que será salvo. O povo de Israel, por ter sido um povo escolhido, uma nação reservada por Deus para
tratar de assuntos espirituais na face da terra, não lhes dá o direito de eles 100% herdarem o reino dos céus. A Bíblia diz em Romanos que o remanescente de Israel é que será salvo. E no milênio, quem vai estar vivo, ou quem estará vivo, será exatamente o remanescente. Pode mandar? Próximo. Perdão, irmãos. Pastor, toda a humanidade irá ouvir o som da trombeta ou só os salvos? Muito bem. Quando acontece algo inédito a nível universal, a palavra já diz universal. Então, todo o universo participará desta coisa inédita que vai acontecer. O barulho é estarrecedor. O toque da trombeta, a Bíblia chama de clanjor, aquele grande clamor, né? Aquele impacto que vai rasgar os céus, vai clarear. Jesus disse que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo o olho da terra verá, todo o ouvido, até quem é surdo. A Bíblia diz em Isaías que até os surdos neste dia ouvirão, eles passarão a ouvir, tá? Então, se o evento é universal, todo o universo precisa participar, receber esse impacto do poder de Deus, que vai ser a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, antecedida pelo toque das trombetas dos anjos, arcanjos, que serão designados por Deus para tocar nos 4 cantos da terra. Me recordo que ficou do último estudo, pastor, duas perguntas, né? Vou ver se eu consigo. Tá aí? Vou ver se eu consigo achar aqui. Se eu peço o celular, eu acho no Facebook. Mas enquanto não acha, vai mandando o outro que já está aí na linha. Se é que tem alguma coisa aí. Vou ver aqui. Tinha uma pergunta aqui, só que os irmãos vão mandando mensagem, aí a gente acaba se perdendo um pouquinho aqui, mas a gente vai achar. Né? Os 24 anciões já respondemos. Muita gente mandando abraço. Obrigado, meus amigos, meus irmãos, pelos abraços. Pastor Samir. Pastor Samir, homem de Deus. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado por estar nos acompanhando aí, viu? A Bíblia diz em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa seria salvação ou dons e talentos que temos? O que seria guardar a coroa? Quem fez a pergunta, né? Então, eu estou só analisando aí. É Sueli de novo que fez a pergunta. Muito bem, gostei da pergunta, é muito pertinente, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa seria a salvação, ou dons e talentos que temos. Ou o que seria guardar a coroa? Manda guardar o que tens, né? Sim. Para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que tem, irmão, significa perseverar, permanecer. Jesus diz em 22 de Apocalipse, que já foi falado no estudo anterior, que quem for justo, pratique mais ainda a justiça. Quem for puro, seja mais puro. Mas quem for impuro, quem for sujo, suje-se mais ainda. Existem pessoas que receberam de Deus a oportunidade de ingressarem no Evangelho,
receberam a oportunidade de experimentar batismo com o Espírito Santo, receberam a oportunidade de experimentar, de obter, de receber dons espirituais ou talentos, conforme você mandou para nós, e por uma coisa mínima, uma coisa banal, puseram tudo a perder. Então a advertência de Jesus, também em Apocalipse, ele diz que nós devemos guardar as nossas vestes, para que quando ele chegar, nos encontrar com as vestes brancas. As nossas vestes, elas não podem estar com nódoa, com mancha, com mácula. E a veste aqui aponta para a pureza, sabe? Aponta para o respeito, a reverência, a obediência, a pureza que Deus quer que nós tenhamos, a santificação e, por que não dizer, a perfeição. Deus exige que você e eu sejamos perfeitos. Ele disse a Moisés, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, Deus disse a Moisés, fala para o povo que eles devem ser perfeitos, assim como eu sou perfeito. No capítulo 17, versículo 1 do livro de Gênesis, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. No capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, sede vós também perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Está aí, irmã Suelen, o que nós temos que guardar? A perfeição, a pureza, a obediência, a fé, a esperança, o amor, tudo aquilo de bom que nós aprendemos através da palavra com os nossos pastores, devemos guardar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Muito bem. Vamos ler a pergunta do estudo passado, né? Feita pelo nosso amigo evangelista Bruno César, Libânio. Sendo o céu uma maravilha e estar salvo uma bênção, o que seria o galardão de Apocalipse 22, verso 12? O vinde. No capítulo 25 de Mateus, Jesus disse, ele falou que no dia em que ele reuniu o seu povo para herdar as mansões celestiais, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está aí a resposta para esta pergunta. O entrar nos céus pelas portas, ter o direito de herdar as mansões celestiais. É isso que Jesus está querendo dizer. É o galardão que você vai ter. A palavra galardão está ligada a prêmio, pagamento, salário. O prêmio, o salário que você vai ter, você queria ter mais do que isso? Do que o direito de entrar nos céus pela porta? Lá no céu não tem coroa maior nem menor, com menos pedrinha nem mais pedrinha, porque todos seremos como anjo. Anjo é espírito. Onde é que a coroa vai se apoiar no espírito, se o espírito não tem corpo? Entende? Então é o entrar pelas portas celestiais que está ligado intrinsecamente a esta pergunta do irmão evangelista. Pode fazer. Isso. Na última live também o Rafael fez a seguinte pergunta que a gente não conseguiu repassar para o pastor. O que é a abominação da desolação? Segundo o que está escrito em Mateus 24:15. A abominação da desolação ela já vem desde os 400 anos de silêncio entre os céus e a terra. Ela já vem desde o Império Greco-Romano, quando Antíoco Epifânio estabeleceu culto a deuses estranhos dentro do templo em que os judeus, o povo de Israel, adorava a Deus. Ele passou a sacrificar porcos dentro do templo em que eles adoravam ao Senhor. Então Jesus ele está se referindo ao sistema imperialista religioso que foi implantado lá atrás no Império Greco-Romano e que estava atuando naqueles dias, porque nos dias de Jesus, quem dominava sobre Israel era o Império Romano. Aí Jesus vai chamar de
de desolador. O abominável, em outras traduções, fala o abominável desolador. Ou seja, um sistema que vem para arrasar, para exterminar, para desolar, para acabar, para arruinar com tudo. E era o que Roma fazia com as nações, principalmente com Israel. Tá bom? É um sistema religioso imperialista, implantado por Roma. Muito bem. Tem um comentário aqui, pastor, que vale muito a pena. Vale muito a pena a gente ler. Não é uma pergunta, não, é só um comentário feito pelo Manuel. Eu gosto de comentários que valem um frango inteiro, porque a pena é muito pouco. Tem que ter muito mais penas. A Jussara comentou aqui, meu Deus, que maravilha. Salva a live, amados, um estudo para a vida toda. E o Manuel fez o seguinte comentário: foi o que aconteceu comigo hoje. Estou afastado dos caminhos do Senhor. Olhe por mim, meu pastor. E eu fiquei até um pouco arrepiado aqui, porque automaticamente os irmãos que estão acompanhando a live já começou a evangelizar o nosso amigo Manuel Barbosa através dos comentários. E ele mandou várias figurinhas de choro, e eu espero que através dessa live Deus esteja de alguma forma te alcançando e te fazendo lembrar, meu irmão, daquilo tudo que você viveu nos momentos em que você estava servindo ao Senhor. Eu tenho certeza que o seu atual cenário, o seu atual momento não é o que Deus espera para você. Deus, ele tem algo muito grande para a sua vida. Que você seja alcançado através dessa live neste momento, e aproveite a oportunidade, se reconcilie com o Senhor nessa noite. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, em nome de Jesus. É incrível isso, né? O Manuel, a família praticamente toda está na presença do Senhor. O pai dele foi diácono da igreja que eu pastoreei em Pernambuco. Por sinal, um dos melhores amigos que eu tive no estado de Pernambuco. A irmã Cilinha, uma pessoa que tem um respeito muito grande, que é a mãe, a genitora dele. E eu tenho certeza que se o seu pai hoje pudesse ter um contato com você, isso é impossível à luz da Bíblia, o que ele te pediria hoje seria justamente que você permanecesse no caminho da salvação para estar no lugar em que ele se encontra hoje. Porque o seu pai foi salvo. Você sabe disso. Você sabe disso. O seu pai foi um homem de fé, um homem de Deus. Me recordo, antes do seu pai partir para a eternidade, eu já estava aqui em Volta Redonda pastoreando. Ele mandou recado para mim, para eu comparecer na casa dele, porque ele queria falar comigo. Chegando lá na casa dos seus pais, eu me deparei com o seu pai sobre um leito de enfermidade, e o médico já havia desenganado o seu pai. E nós sabíamos que Deus estava preparando ele para levá-lo. E ele olhou para mim e disse: Pastor João, eu pedi para o senhor vir aqui, porque eu quero lhe pedir perdão e ao mesmo tempo lhe agradecer pelas durezas que o senhor usou sobre a minha vida quando eu precisei. No momento eu não entendi, mas depois eu reconheci que eu precisava ouvir palavras duras do Senhor. Quero lhe pedir perdão por eu ter guardado alguma mágoa do Senhor e ao mesmo tempo lhe agradecer por todas as disciplinas, por todas as chamadas, por todas as repreensões que o Senhor fez sobre a minha vida. E ali nós nos abraçamos, choramos, oramos, e no meu retorno para cá, poucos dias depois que eu cheguei lá do Nordeste, me veio a notícia de que o seu pai havia sido recolhido às mansões celestiais. E o meu conselho hoje para você, Manuel, é que você pense bem, mas muito bem, se é exatamente dessa forma que você quer permanecer. Preste atenção. O homem, quando está afastado de Deus, ele está desprovido de Deus. A palavra de Deus vai dizer, em Provérbios 8:17, Deus diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus só vai retribuir com amor as pessoas que passam a amar. De acordo com o que você está falando aqui,
Pode ser que você não esteja feliz, pode ser que você não esteja bem, e pode ser que você esteja sentindo uma falsa felicidade, uma falsa alegria. Mas eu quero te dizer mais uma coisa. Você hoje se encontra em cima do muro, o muro da vida, o muro espiritual. Hoje você tem dúvidas, incerteza, não sabe se permanece da forma que está, não sabe se volta para a igreja. Não quero te meter medo, mas nesses momentos Satanás costuma ceifar a vida das pessoas antes que ela se decida. Porque ele sabe que se você se decidir para voltar para Jesus, para se firmar, ele perde uma alma, perde de levar uma alma para o inferno. Vai para o diabo ceifar a sua vida, ou vai voltar para Jesus e se arrepender dos seus pecados e se preparar para morar nos céus com ele? Bom. A princípio, terminou as perguntas. O computador travou mais uma vez para variar. Vou atualizar aqui. Mas desde já nós queremos agradecer. No momento temos mais de 115 comentários numa live que está durando um pouco mais de 1 hora. E nós só queremos agradecer aos irmãos que estão compartilhando, estão comentando. E é isso. Acho que já está para terminar, né, pastor? Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar enquanto as mensagens não chegam? O que eu acrescento nesta noite para você que está nos assistindo é tudo isso que nós falamos e muito mais do que isso, porque a Bíblia ela é muito extensa. Dizer para você que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. A você que vive uma vida desesperadora, atrás de ganhar muito dinheiro, atrás de riquezas, atrás de coisas materiais. Não deixe estes embaraços atrapalhar a sua comunhão com Deus. Jesus um dia lhe perguntou: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará? Por que ele fez essa pergunta há quase 2000 anos? Porque ele já sabia do coração de todos os homens, a intenção do coração das pessoas. E ele quis dizer o seguinte: eles vão se envolver muito com o materialismo, com o secularismo, com a mídia, com o desenvolvimento da mídia, e vão esquecer um pouco de mim. Vão pensar muito nos carros zeros, nas suas casas, nos seus lazeres. Vão pensar muito nas faculdades dos seus filhos e vão se desaperceber. E quando você fica desapercebido, aí é a hora em que alguma coisa acontece. Sabe quando é que a gente é roubado? Quando a gente fica meio desapercebido. O cara tira a carteira da gente e leva. Às vezes deixou a porta de casa aberta, não trancou, o ladrão veio, entrou, levou um aparelho. Sabe? É assim, e exatamente desse jeito que vai acontecer. Jesus virá como um ladrão de noite. Vai avisar o momento que ele está vindo. Nós vamos ser pegos de surpresa. E para que nós não sejamos tidos como aqueles que não foram escolhidos para reinar com ele durante o milênio, nos preparemos. Busquemos mais a Deus, façamos melhor a obra dele, acreditemos mais na palavra, abramos mais a mão das coisas humanas, das coisas materiais, e nos apeguemos às celestiais, porque é isso que vai trazer vida eterna para nós. As coisas materiais são efêmeras, passageiras, que podem levar você até a destruição final, podem condenar a sua alma ao fogo do inferno. Mas pense em Deus, pense na obra, invista na obra, se entregue para a obra, para que você seja contado com aqueles que vão herdar o reino dos céus, mas que antes vão reinar com Cristo durante o milênio. Eu gostaria de fazer uma oração, Elias. Tá? Orar nesse momento. O Elias orou para iniciar, eu quero orar para finalizar. Mas antes você pode falar alguma coisa e a gente encerra com a oração. Amém. Irmão, mais uma vez nós queremos agradecer aos irmãos que estão sempre nos apoiando, sempre nos incentivando a fazer ter essas iniciativas, né? A Jussara, a Jéssica, a irmã Miriam, que estão nos bastidores nos apoiando, o Gabriel, que está aqui cuidando ali para o som não ficar muito alto, nem muito baixo.
Nós, de coração, nós queremos agradecer a todos vocês, mandar um abraço para toda a família Brasil para Cristo, aqui do Aterrado, Volta Redonda, o povo da Água Limpa também, um abraço. E a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando simultaneamente, mandando seus comentários, mandando abraço, pedindo orações. Nós queremos de coração agradecer a todos vocês e pedir para que vocês continuem orando por nós, em nome de Jesus. Amém? Pastor João. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós glorificamos o Teu santo e excelso nome, porque o Senhor nos deu esta permissão para que nós transmitíssemos o Teu recado, o estudo da Tua palavra, para essas dezenas de pessoas que estão neste momento ligadas conosco. Deus, peço neste momento, como ministro da Tua palavra, como sacerdote Teu, que o Senhor venha dispensar sobre a vida e sobre o lar desta pessoa que está ligada conosco. Se há, meu Deus, alguém doente neste lar, ou se esta pessoa que está assistindo esteja, meu Deus, acometido com algum tipo de enfermidade, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades e é o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades. Que toda enfermidade neste momento, que toda enfermidade e toda doença que neste momento está atormentando o servo ou a serva do Senhor, em o nome poderoso de Jesus Cristo, vá embora. Deixe este corpo agora. Senhor, abençoe com a cura divina esta pessoa que está no leito de cadeira de rodas, esta pessoa que está sem poder se levantar, que está com síndrome do pânico, esta pessoa que está entrando numa depressão profunda. Deus, arranca, meu Pai, esses transtornos psicológicos e introduz a Tua paz para que ela seja abençoada na face da terra e que possa dormir o sono dos justos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe também a mente desta pessoa, para que tudo que foi dito aqui nesta noite esteja intrinsecamente ligado ao coração dela, para que ela não venha esquecer de nenhum desses ensinamentos, nenhuma destas palavras. Firma os pés desta pessoa sobre a rocha e dá-lhes discernimento. Prepara, Senhor, prepara o nosso coração para mais estudos que o Senhor nos dará, para o crescimento que nós devemos ter na graça e no Senhor Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos Te louvar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Pai.